O ABTV de hoje está bem especial. Recebo hoje Camila Mariz, que é a segunda dama do Estado. E a pauta do programa de hoje é importantíssima. A violência contra a mulher. Esse tema que deve ser sim enfrentado por toda a população. Devemos sim debater, devemos entender até chegar a uma devida solução. Camila já vem sendo pautada para estar no programa há muito tempo e hoje é um prazer tê-la conosco. Camila, seja bem-vinda ao ABTV de hoje. Obrigada, Germana. Obrigada pelo convite. É sempre bom estar ao lado de mulheres que admiramos a trajetória e você aqui, gestante, e nem por isso parou de estar participando das suas atividades, seja como advogada, seja como mãe, seja como mulher. Então, minha gratidão por esse momento, As coisas eu acho que elas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. E hoje deu certo para a gente estar aqui. Então, muito obrigada pelo convite para a gente poder tratar um pouquinho sobre um tema que é tão delicado, mas tão necessário. Com certeza, Camila. Eu quero saber um pouco, e acho que todos que estão assistindo querem saber um pouco sobre Camila. Camila é esposa, mãe, como profissional e hoje, nessa pauta, defendendo essa pauta tão importante. Fale um pouco da sua história pra gente e como você chegou, como esse propósito chegou até você. Ótimo. Então, é sempre importante, eu acredito que é muito importante a gente entender que nós não estamos à sorte do acaso. Realmente é propósito, Todo lugar que a gente está para cumprir uma missão e a gente deve se esforçar para cumprir ao máximo. Então, eu na escola, eu estudei Direito, fui à escola e depois da escola, vestibular e tudo e optei por Direito. E eu sempre achei que eu seria professora. Meu grande intuito em fazer direito, quando fiz direito, era lecionar. E eu gosto muito da academia, de estudar, de escrever. Mas hoje não é a área que eu atuo, profissionalmente. Profissionalmente hoje eu tenho desempenhado realmente um trabalho que ele é muito mais e, antes de tudo, social. E por quê? Você pode dizer, Camila, mas por quê? É porque você é casada com um político e você entendeu que você tinha que fazer um trabalho social? Não, é justamente porque durante muitos anos eu fiquei escondida por causa de algo que tinha acontecido no meu passado. E esse algo é a violência doméstica. Eu não fui a vítima direta, mas eu tive a minha mãe que eu perdi para o feminicídio aos 10 anos de idade. Então, isso fez com que aquele silêncio que havia no meu lar, o silêncio que envolve não só a minha mãe, mas todas as mulheres que enfrentam violência doméstica, ele me calasse também por muitos anos. Então, minha primeira opção, quando eu saí da faculdade, foi a primeira oportunidade que me surgiu, que foi como assessora no Tribunal de Justiça. Para mim foi fantástico, uma experiência fantástica, mas era também uma experiência que permitia que as pessoas não olhassem para mim. Então isso para mim, de certa forma, me dava uma segurança de que eu não teria de enfrentar perguntas como: quem são seus pais? Você é filha de quem? Geralmente advogado vem de uma família, tradição. Quem é na sua família que é advogado? E eu sabia que eu enfrentaria essas perguntas, e embora eu tenha advogados na minha família, pessoas inclusive em quem eu me espelho para também escolher o curso de Direito, mas não era esse o sentimento, e sim por um sentimento, um desejo e um senso de justiça, de fazer justiça. Aquela justiça que talvez para mim, quando criança, tenha sido negada, mas que foi feita na medida do processo, dentro do âmbito do processo, dentro daquilo que estava posto na sociedade naquele momento. Então, eu acredito que a história parte muito disso, e a grande, é o que a gente vê muito hoje, a grande virada de chave, Quando foi que você disse: não, eu vou sair de trás do balcão e vou assumir uma frente, vou estar à frente? Então, essa grande virada veio quando houve o convite da senadora de ser a liderança estadual do programa Antes que Aconteça, que foi a primeira vez no Brasil que trouxe a proteção contra os direitos da mulher como uma política pública. Então, não mais atos somente repressivos às mulheres que já estavam em situações de violência física, de violência... enfim, são tantas as violências. Eu digo, para além da violência psicológica, que é a violência das palavras, que destrói tanto quanto a violência física. Mas, para além dessa violência, foi também
inaugurado, foi aberto enquanto política pública federal, hoje uma realidade no nosso estado, na Paraíba, a proteção dos direitos da mulher de maneira preventiva. Educar, estar nas escolas de maneira consistente, não só pontualmente, mas de maneira permanente, estar nas escolas, fazer capacitações para as equipes, seja de professores, seja de profissionais, como, por exemplo, profissionais da saúde. Então, houve a transversalidade do tema na prática. É um tema transversal, é uma matéria transversal, mas que hoje, na prática, você encontra ações. Não só de fala, mas você encontra ações. Camila, você acaba de receber a medalha Epitácio Pessoa, que é uma das maiores honrarias do nosso estado. Acompanhei de perto, fico feliz, parabenizo. Obrigada. E gostaria de saber o que essa medalha representa para você e para esse propósito, para essa sua função, né, que você representa aqui no nosso estado. A medalha, para mim, ela veio assim realmente como um bálsamo, um refrigério, uma restituição, porque não foi só para mim, foi também para minha família. Então, quando eu soube, né, que havia sido proposto, aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa, e eu acho importante demais agradecer a toda a casa, toda a Assembleia Legislativa, toda a Casa Epitácio Pessoa, que me concedeu essa honraria. E, para mim, motivo de grande honra, de poder estar ali naquele momento e de ser reconhecida, não por estar ao lado de alguém, mas por desempenhar uma função e ser hoje, muitas vezes, para muitas pessoas que conhecem a história, reflexo de alguém que transformou. E transformou pelas escolhas que fez, mas também pelas oportunidades que teve. Então, para mim, receber a medalha reforça o compromisso, a responsabilidade, a coragem, que se eu tive essa coragem, outras podem ter. Eu não sou diferente de ninguém, muito pelo contrário, eu me sinto muito parte de uma sociedade e de uma população de tantas mulheres, de famílias com mãe solo, como a minha mãe, que era casada de fato, que era casada de direito, mas não era de fato. De fato, ela era uma mulher que sozinha tentava fazer com que a estrutura familiar ela permanecesse. E quantas nós não conhecemos assim, que sozinhas tentam fazer com que a estrutura familiar ela se mantenha, mas à custa, muitas vezes, à custa da felicidade da própria mulher, à custa do silêncio dessa mulher. E custa muito caro. Aquilo que custa sua paz, que custa sua felicidade, custa muito caro, custa um valor que ninguém pode mensurar. Então, eu acredito nessa representatividade, não em Camila, somente por ser Camila e por estar lá, ou por ser esposa de alguém, mas Camila enquanto menina que ficou órfã, não só da mãe, que é a vítima direta do feminicídio, mas também do pai, porque é inconcebível uma relação com alguém que comete uma atrocidade como essa, uma brutalidade, uma barbaridade como essa. E também que foi privada da convivência com meus avós paternos, por exemplo. Meus filhos hoje só têm uma avó. Meus filhos nunca conhecerão minha mãe, exatamente por causa daquilo que aconteceu. Então, é uma dor dentro da sociedade, é uma dor dentro de uma família. Para minha família foi uma dor muito grande. Então, ter toda a minha família reunida naquele momento, eu acho que para mim, acredito que para mim, é a coisa mais significativa e mais valiosa. Porque ainda que muito tenha sido perdido, há 27 anos, com a perda da minha mãe, nem tudo foi perdido, né? Deus preservou a melhor parte, que hoje eu posso ter minha família, ter os meus filhos, e a minha história ela não se limitou àquilo que aconteceu, mas através daquilo que aconteceu, hoje eu posso ser esse instrumento de ser um caminho para outras mulheres, uma voz para outras mulheres. Então, meu sentimento é esse, o meu senso de responsabilidade, de compromisso e de dever com a sociedade, com as mulheres, e não é só com as mulheres, mas com cada menino, com cada menina que perde a mãe, com cada irmão, com cada primo, com cada homem que perdeu uma mulher por ação de outro, que inclusive, eu sempre digo, eu acredito que é bom reforçar, que não é um homem, é um covarde. Hoje eu conheço homens de verdade, eu sou casada com um, graças a Deus, e o homem, ele não é essa figura que muitas vezes é polarizada dentro da sociedade, de ser agressivo, de ser ignorante. A gente vive no estado nordestino em que a cultura é muito forte, nossas raízes são muito fortes, mas a gente tem que romper com esse passado se a gente pretende construir um futuro de esperança e melhor para a Júlia e para as outras meninas que virão.
E eu digo sempre que nós, mães de meninos, temos um grande papel na sociedade, que é até agora, de novinho, estarmos incutindo essas informações diariamente. A gente sabe que violência gera violência, que às vezes quando a gente também, né, nós somos firmes com nossos filhos, até dar aquela tapinha, né, educativa, mas isso a gente deve todo dia educar os nossos. Temos mães de meninos, temos uma função ainda maior. É verdade. No colégio, nas escolas, cobrar das escolas, nós como pais temos que cobrar das escolas onde é que eles estão chegando com essa pauta, para que, isso sim, o futuro vem de agora. A gente tem que quebrar esse ciclo, né? Isso, Camila? Romper com o passado. Romper com o passado. Em termos práticos, Camila, o que é que a gente pode estar incentivando e falando para a população para que haja de fato mudanças? O que vemos é uma campanha muito bonita, todas as instituições envolvidas, mas em termos práticos. Noto que precisamos ainda mais do movimento masculino nesse projeto. Que os homens também estejam à frente, que eles não se intimidem, pois precisamos sim de vocês. Como Camila bem disse, existe uma polarização de que todo homem é violento, e não. Existe a maioria dos homens é que não são violentos, só que por uma pequena quantidade, precisamos ainda mais de vocês, da figura masculina na guerra contra a violência contra a mulher. Então, Camila, vamos falar um pouco sobre em termos práticos, o que podemos fazer, o que a política pública, as instituições podem fazer para proteger essas mulheres. Porque elas ainda se acham intimidadas, acham que não podem denunciar porque não terão a proteção devida. Então, o que você acha? Você que já vem ouvindo tantas histórias, você deve, né, estar até mais por dentro do que eu. O que é que você acha que ainda deixa as mulheres muito receosas de chegar a uma denúncia, de sair do lar, de tomar uma decisão para sair desse meio tóxico e nocivo para ela e para os seus filhos? Então, primeiro ponto que eu destacaria de todas as observações que você foi perguntando, já foi fazendo algumas observações que são extremamente pertinentes. Então, como juristas e advogados que somos, acreditando que esse é o nosso maior público que deve estar assistindo a AB e TV e deve estar acompanhando com algumas curiosidades. Se você não é um advogado ou uma advogada militante do tema e se nunca se deparou de maneira, dentro de um processo legal, de um devido processo legal com esse tema. O que é mais importante a gente frisar, e isso não pode se perder, é a informação de que o feminicídio ele é um crime evitável. Ele é evitável. E por que o feminicídio? A gente pode dizer, com base em dados, com base naquilo que é estudado e que é analisado, inclusive na nossa Constituição Social, que a gente pode dizer, por que você pode afirmar? Você poderia me perguntar, Camila, por que você pode afirmar que o feminicídio ele é evitável? Olha, 90%, a grosso modo, 90% das mulheres que chegam até o feminicídio, que o feminicídio ele não é um ato isolado, mas a gente precisa olhar um pouquinho antes de chegar, o que foi que aconteceu. E aí, de maneira muito prática, eu sempre trago aquilo que eu vivi. Porque aquilo que eu vivi é reflexo dos 90%. Foram 10 anos de um relacionamento abusivo. 10 anos onde não havia parceria, onde não havia respeito, onde não havia amor. Não havia amor. Se não há respeito e não há parceria, é impossível que exista o amor. E eu via o esforço da minha mãe, mesmo criança, muito criança, eu vi o esforço da minha mãe. E uma criança há 27 anos, há quase 30 anos, não é uma criança de hoje. Então, a percepção da gente, quando criança, ainda que limitada pelos anos, né? Nossa infância era mais inocente mesmo. A gente, né? Eu sei que era muito diferente. Eu percebi o que acontecia. Eu percebi o esforço da minha mãe para que desse certo e as atitudes do meu pai que não eram corretas. Eu não sabia exatamente o que se passava. Ela sempre me blindou de tudo. Eu digo que a alienação parental, eu não saberia o que é esse instituto na prática se alguém me dissesse, porque minha mãe nunca falou nada. Mas eu vi a tristeza, eu vi o sofrimento. E é isso que a gente vê hoje em tantas mulheres. Mas essas mulheres imbuídas de medo, vergonha e culpa, não falam. E é esse silêncio que leva a relacionamentos de anos
O feminicídio, mais uma vez, é importante a gente pontuar, ele não é um ato isolado. Não é aquele homem que acordou e disse, hoje eu sou o algoz da minha esposa. Ele foi aquele algoz durante muitos anos. O companheiro, o ex-companheiro, a gente sabe que o rol de quem pode ser esse autor é maior, né? É necessariamente alguém que esteja no âmbito familiar. Mas, na maioria dos casos, é o companheiro, o ex-companheiro, namorado, ex-namorado. Então, ele é reflexo de um relacionamento. Essa atitude, ela é a consequência de um relacionamento onde houve muita tolerância durante muitos anos. E aí você pode dizer, mas você está dizendo que a culpa é da vítima? Não. A gente sempre olha, quando olha para o feminicídio, olha para a vítima. Por quê? Porque a nossa sociedade ela é culturalmente machista. O que foi que essa mulher fez? A pergunta sempre é essa. Sempre. O que foi que ela fez para acontecer isso? O que foi que ela isso? fez para que acontecesse isso? Como se justificasse qualquer coisa que ela tenha feito, ainda que ela tenha feito, na maioria dos casos não faz, mas ainda que ela tenha feito, como se isso justificasse. Como se isso fosse legítimo de você alegar a uma pessoa que perdeu a vida. Então, não é olhar para o papel da vítima, é olhar para o agressor. E é exatamente isso. Os homens entenderem que esses são uma pequena parcela, mas é uma pequena parcela que faz um estrago muito grande dentro da sociedade, que marca a vida de muita gente. E marca a vida das pessoas mais próximas, para quem eles deveriam ser apoio, confiança, segurança, amor. Isso. E não há. Não há nenhum desses sentimentos quando você parte para a conduta do agressor. Então, eu acredito que é esse resgate da história do que aconteceu antes. E as mulheres, a gente, de certa forma, dá a elas, seja como Estado, seja como estrutura OAB, as instituições, os órgãos de classe, que a sociedade entenda que esse é um crime, que ele acontece dentro de casa. Então, a gente sabe, somos juristas, advogados, advogadas, acadêmicos do direito, pessoas que sabem que a casa ela é o abrigo inviolável do ser humano. Nenhuma autoridade, seja policial, seja estatal, ela adentrará o abrigo, o asilo inviolável do ser humano sem autorização ou sem que seja chamado. Isso. Então, a gente precisa de uma mobilização que ela é social, ela envolve todos. Claro que é dever do Estado, é dever da nação, é dever de quem governa institucionalizar políticas, estruturar políticas, e isso acontece na Paraíba, eu acho muito importante. Nós temos vários programas que são exemplo para o Brasil. Então, a política de proteção ela é trabalhada de maneira muito eficiente, de maneira muito séria na Paraíba. Mas mesmo com esse trabalho muito sério, a gente precisa falar que no último ano 37 mulheres morreram vítimas de feminicídio. Então, o que é que acontece? Das 37, e aí eu reforço o meu primeiro ponto, que é o feminicídio ele é evitável, das 37, nenhuma tinha medida protetiva ativa na data do óbito, ocorrido. Na data do ato violento, do feminicídio. Nenhuma tinha. Então vejam como isso é grave. Vejam como essas mulheres elas precisam de um olhar e não de mais culpa. Vejam como é necessário que haja um olhar, não só das instituições, não só da polícia, não só da segurança pública, mas da sociedade, da família, que é quem está mais perto. A conscientização, inclusive, de saber o que é uma violência e que muitas vezes ela começa com uma palavra, mas ela pode terminar em morte. Isso. Ela começa com uma palavra desrespeitosa, uma palavra que diminui, uma palavra que destrói a autoestima da mulher, que diz que ela não é capaz, que ela não vai conseguir, o isolamento social, que é outro passo. Então, assim, são muitas etapas, e por serem muitas etapas, por ser algo muito particular, um crime que, por natureza, por tipificação penal, ele nasce dentro do convívio, do seio familiar, ele precisa, necessariamente, se a gente quer mudar, se a gente quer enfrentar, de fato, esse tema, ele precisa do compromisso de todos. Agora vamos dar uma pequena pausa e voltamos no segundo bloco com mais informações importantíssimas sobre o tema. Até já! Vocês viram o vídeo da mulher apanhando? Denunciou o cara, disse que vivia sendo espancada. Essas mulheres inventam drama com qualquer coisa. Endoidou, foi? Você sabia que a violência contra a mulher mata 4 mulheres por dia no Brasil? E vocês fazem piada. E se fosse tua mãe? Tua irmã? Não basta não ser machista. Tem que ter coragem pra falar. Se souber de um caso de violência contra a mulher, não fique calado. Denuncie. Violência contra a mulher? Essa conta é nossa. Uma campanha da Câmara Municipal de João Pessoa.
As mudanças climáticas geram muitos desastres no ambiente. Um jeito de diminuir o ritmo do desequilíbrio é fazer reflorestamento. As florestas funcionam como esponjas de dióxido de carbono. Isso diminui a presença desse gás do efeito estufa. Com o reflorestamento intenso, menos dióxido de carbono na atmosfera vai provocar menos aumento da temperatura e menos desastres no ambiente. Ganhar o jogo contra a mudança no clima é dever dos países. Nas audiências públicas, cada comissão ou vereador pode realizar reuniões com entidades da sociedade civil e a participação do cidadão no plenário, para instruir matérias legislativas e trâmite, bem como para tratar de assuntos de interesse público relevante. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Tá aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Governo Federal. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui à lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma investigação conduzida pelo Poder Legislativo, que transforma a própria Casa Parlamentar em comissão para ouvir depoimentos e tomar informações diretamente. Voltamos agora ao ABTV de hoje, entrevistando Camila Mariz sobre um tema muito importante, que é a violência contra a mulher. E vamos entrar no assunto, Camila, agora numa pauta, que é a pauta do empoderamento feminino e da importância das mulheres buscarem, almejarem, né, a sua independência, talvez financeira, emocional, porque a gente sabe que a violência, ela começa sendo emocional, vai para física, e ela também hoje existe muito a violência patrimonial, onde quando a mulher almeja sair daquele ambiente tóxico, vem aquela, né, não vou mais ajudar, não vou mais pagar os colégios das crianças, não vou pagar mais plano de saúde. Então, Camila, o que é que você acha dessa pauta e a importância das mulheres estarem buscando o seu espaço, sim, na sociedade? Eu acredito que é muito, muito importante. A mulher que ela tem voz, que ela tem um protagonismo, que ela tem um poder de decisão, ela é capaz de pôr um fim a um relacionamento que ela entendeu que ali já foi feito tudo, já foi tentado de todas as formas, mas infelizmente,
por uma completa incompreensão do agressor, do parceiro, daquela pessoa que estava ali junto dela, de não saber tratar aquela mulher. Ela não pode mais ficar entendendo, inclusive, muitas vezes, que aquilo pode pôr um fim à vida dela. Então, o resgate da autonomia da mulher, o que a gente chama empoderamento feminino, é a capacidade da mulher de dispor sobre os seus direitos, é um resgate da sua dignidade. É a capacidade dela de, entendendo que não há mais condições de permanecer naquela relação, de denunciar o agressor. De dizer, eu não aceito e ele deve ser responsabilizado por aquilo que ele já fez até aqui. Então, atitudes como essa resgatam a história da mulher que passa a ter uma voz. E aí, de maneira muito prática, eu acredito que é importante a gente pensar, quem é que quer sair da sua casa para ir numa delegacia de polícia, denunciar o pai de seus filhos, a pessoa que faz a feira da casa, que paga as contas? E essa é uma realidade em muitos lares. Então, à medida que você devolve a essa mulher a capacidade dela romper com um relacionamento que é abusivo, que já se verificou como abusivo durante muitos anos, é você dizer que ela tem sim o direito de pôr fim àquele relacionamento e seguir um novo caminho, ter a oportunidade de seguir um novo caminho. Então, as políticas públicas hoje, todas as vezes que se trabalha violência contra a mulher, tem que se trabalhar de maneira aliada, paralelo, também o empoderamento feminino, que é a capacidade da mulher de estar no mercado de trabalho, ocupando o seu espaço, tendo visibilidade. E essa visibilidade dá a ela voz, que é aquilo que foi silenciado, como a gente falou no bloco anterior. O medo, a culpa e a vergonha não foram capazes de silenciar aquela mulher integralmente, porque ela tinha uma porta. E essa porta era a porta financeira, seja através da sua própria história, do seu resgate, da sua dignidade, ou muitas vezes de uma família que ela tem perto, porque o isolamento também é outra conduta do agressor. Então, quando você insere essa mulher no mercado de trabalho, no contexto em que ela tem pessoas em quem confiar, ela tem inclusive, é bom a gente falar sobre isso, o esclarecimento de que ela é uma vítima de violência, porque muitas vezes as mulheres não têm. Por falta de conhecimento, e isso não está nem tanto relacionado à classe social, isso está relacionado ao grau de esclarecimento que a mulher tem sobre o que é uma violência doméstica. A violência doméstica ela não é só bater, mas durante muito tempo ela foi só o bater. A gente vê na escalada da violência, a gente tem até aqui na Paraíba aquele instrumento que se chama violentômetro, quando ligar o alerta, quando o parceiro está sendo agressivo, quando aquilo é abusivo, quando aquilo fere a identidade, uma piada onde só ele ri. Então, vários sinais de alerta para que antes de chegar, inclusive a violência física, a consumação desse ato, a mulher ela possa ter mecanismo, ter instrumentos de pôr fim àquela relação. Eu vou pedir licença até para falar uma experiência própria como advogada. Sim. O que a gente vem percebendo nos escritórios de advocacia, nos atendimentos, Camila, eu acredito que você já deve ter passado por isso, é que começa diminuindo a autoestima da mulher. Dizendo que ninguém vai querer mais você com esse filho, ou você não é boa o bastante, e passa depois para a violência, às vezes um apertão no braço. Então são esses sinais de alerta. Que são sutis. Que são sutis. E aí depois vem o pedido de desculpa. Depois avança quando a mulher ameaça que vai se separar. Se você se separar, então a partir de agora eu não vou mais pagar plano de saúde, nem colégio do menino. E aqui hoje a gente está para informar vocês. A gente sabe que esse é um canal que não só advogados que estão assistindo, são cidadãos comuns. E a informação que eu gostaria de passar para essas mulheres que estão assistindo a gente é que vocês podem denunciar a partir do pequeno ato de violência que aconteça. Porque o direito, ele protege a mulher, né, a mulher com filhos, uma vez que ela pode se manter na casa, né? Acredita, essa informação não é de conhecimento geral. É verdade. Você pode estar se mantendo na casa, o agressor, o seu esposo, pai de seus filhos, deve manter os custos que ele já vem arcando. Então, assim, essa violência psicológica, é uma lavagem cerebral mesmo, que os homens vêm fazendo nas mulheres, basta você buscar o Estado, buscar que é o OAB, a gente tem comissão da mulher advogada aqui que vai receber
vocês. Então, busquem as instituições, a Delegacia da Mulher, busquem informações para que vocês possam se proteger, não é isso, Camila? Exatamente. Fundamental, Germana, nesse ponto que você traz, a gente trazer também informação de maneira prática, né? Que a pessoa que está ouvindo e que é uma vítima, que é uma mulher em situação de vulnerabilidade, ela pode saber que existe não só a delegacia, como que deve ser o primeiro canal, porque é a porta de entrada em todo o sistema, é o boletim de ocorrência. Mas se para essa mulher é tão difícil ir até uma delegacia, ela não se sente bem em estar naquele ambiente, ou ela entende que se ela for, ela vai expor, ou alguma maneira alguma dessas que são muitas vezes justificativas que comprometem, inclusive, a integridade física dela. Mas ela não sabendo disso, e ela pensando de repente em outra porta, é importante a gente divulgar também os canais de denúncia. Isso. O 190, o 180, o 197, todos esses canais, eles recebem as denúncias de maneira anônima. Se for emergência, se for urgente, se for uma agressão, se for risco de vida, é o 190, a polícia militar, a guarnição mais próxima vai se aproximar daquela mulher, vai atender aquele chamado e de repente pode salvar aquela vida. Se for uma agressão que você tem conhecimento do seu prédio, alguém que você ouviu na vizinhança, o 180, que é o canal nacional de denúncias, onde essas denúncias elas serão investigadas. Se você não tem certeza, mas há um risco, se você considera que aquela mulher está em uma situação de risco, que você possa denunciar. No estado da Paraíba, nós temos as delegacias especializadas das mulheres, que não são em todos os municípios, mas nós queremos estar, mas estão nas 24 regiões que são alcançadas pela segurança pública do estado, que fazem a segurança pública do estado. E o programa Antes que Aconteça virá com 52 salas lilás. Salas lilás essas, que eu já trago aqui também um resultado, que no último ano, em 2025, foram implementadas no final de março e já atendeu até hoje mais de 1.000 mulheres em 2 salas, das quais nenhuma foi perdida para o feminicídio. Então, tudo isso é muito importante a gente trazer para dizer que funciona, diferente do que a gente vê e se choca, e tem que se chocar mesmo, tem que impactar, tem que levar todos nós a tomarmos a atitude, que é quando uma mulher é espancada, são os 60 socos, quando uma mulher é arrastada e perde a vida. Existe portas, existem instrumentos, então acho que a gente está aqui para divulgar canais de esperança, de dizer que a mulher que sofre violência doméstica, ela não está sentenciada a chegar até o feminicídio, mas para isso não ocorra, a gente precisa do compromisso social, a gente precisa do compromisso de todos, da família, das pessoas mais próximas, dos colegas de trabalho, dos colegas, dos vizinhos, de quem estiver ao redor dessa mulher, que vocês também possam intervir, para que isso não seja uma realidade, aquilo que um dia foi uma realidade para mim, para que não seja realidade em outros lares. Eu acredito que, resumindo assim, a luta ela é muito essa, de trazer outras pessoas para o caminho da esperança, da porta aberta. Tem, inclusive, no estado da Paraíba, um programa chamado Patrulha Integrada Maria da Penha, onde 8.000 mulheres já passaram por esse acolhimento e nenhuma nunca foi perdida para o feminicídio. Então, quando eu digo que o feminicídio é evitável, é porque ele é evitável. A não ser que naquele silêncio daquela relação, onde ninguém nunca soube do que aconteceu, o agressor ele decida matar a mulher e ela realmente, sem nenhum instrumento, sendo completamente vulnerável, naquele momento, talvez ela não tenha quem pedir socorro. Então, não espere chegar até esse momento. O nosso clamor, acho que enquanto sociedade, tem que ser sempre esse. Não espere chegar até esse momento. E também é importante dizer, eu sou casada, você também, e somos absolutamente realizadas com as pessoas que Deus escolheu para nós. E é importante dizer o quanto a gente precisa dos homens, o quanto a gente precisa de vocês para referendar essa tese, para endossar, para que a gente modifique outras realidades. Com certeza, toda essa rede de apoio é importante e a consciência de que uma família ela só vai crescer, o homem só vai crescer com a presença da mulher e o apoio da mulher e vice-versa. Eu gostaria também de falar um pouco sobre as instituições, Camila. A instituição do Ministério Público, Defensoria Pública, a OAB, todas as instituições, como elas podem vir a estar melhorando para o acolhimento dessas mulheres. Também temos que falar das melhorias que já aconteceram e que podem ainda ficar melhor. Na sua visão, o que é que você pode ainda melhorar para a defesa dessas mulheres? Olha, embora a gente
justamente por estar nesse meio jurídico, escute tanta coisa sobre Lei Maria da Penha, aqueles jargões, né? A lei que não funciona, existe Maria da Penha, mas tanta mulher morrendo. Então, deixa eu só trazer um dado aqui bem concreto para vocês e sendo bem objetiva. Quando aconteceu o feminicídio da minha mãe, não existia tipificação penal, ou seja, não foi tratado naquela época como feminicídio, também não poderia porque não existia o Instituto, não existia a Lei Maria da Penha, enfim. Naquela época, há quase 30 anos, poder-se alegar legítima defesa da honra, que hoje não existe mais essa possibilidade. Poder-se alegar, como foi alegado no caso concreto, insanidade mental, que também não era o caso. Então, veja, avançamos. A lei hoje ela protege, mas a gente precisa da ação de todos, do envolvimento de todos. Um apenado hoje, um condenado na Lei Maria da Penha, ele parte de uma pena inicial de 20 anos. Naquela época, meu pai foi condenado à pena máxima para o caso, que foi 19 anos e 6 meses. Então, você percebe que há um avanço, e eu sempre uso o meu caso concreto para dizer, ainda que para mim tenha faltado, hoje o panorama é outro. Continua, infelizmente, mais de 1.500 mulheres morreram no último ano, no Brasil, vítimas de feminicídio. Mas a gente não precisa olhar para o caso finalístico, a gente precisa contar a história. Contar a história para ver aonde a gente pode intervir enquanto sociedade, enquanto instituições, enquanto poder. Onde é que nós podemos atuar? E eu acredito, inclusive, que o Antes que Acontece, ele traz essa integração de todos. Ministério Público, Ordem dos Advogados, Assembleia Legislativa, câmaras, vereadores, poderes, chefes do executivo. Então, é a necessidade da junção de todos para desconstruir algo que acontece dentro de casa. Algo que é nocivo, que é danoso para a sociedade e que acontece dentro de casa. Então, é extremamente necessário que a gente tenha, antes de tudo, um compromisso individual. Um compromisso de cada um de dizer, eu não vou aceitar. Basta. Pode ser meu amigo, pode ser meu primo, pode ser meu irmão. Eu não vou aceitar meu amigo. E não é aquela coisa de, então vamos colocar todos os homens na cadeia. Não, primeiro porque não são todos os homens. E segundo, a parcela que está errada, ela precisa ser reprimida. Ela precisa pagar pelo que fez. Ela precisa ser responsabilizada por aquilo que fez. Para que as mulheres que estão sofrendo não se sintam silenciadas e pensar em dizer como é que a sociedade vai me encarar se eu denunciar. Como as pessoas vão olhar para mim? Como é que eu vou me portar como uma mulher que foi vítima de violência doméstica dentro da sociedade? A culpa que mais uma vez pesa sobre a mulher já é vítima. E ainda pesa sobre ela uma culpa social das pessoas olharem para ela e dizer, mas o que foi que ela fez? Que é aquele questionamento que a gente falou lá no início. Como se existisse justificativa. Verdade. O programa OAB de hoje vai chegando ao fim. Eu vou deixar esse espaço agora para a Camila deixar uma mensagem para vocês, telespectadores. Você, mulher que está nessa situação, que hoje está assistindo o nosso programa. Então, Camila, eu gostaria que você usasse esse espaço para deixar uma mensagem para essas pessoas, né? Uma mensagem de força, uma mensagem de direcionamento. Eu quero deixar primeiro uma primeira mensagem para quem conhece alguém. Talvez você não seja a vítima direta. E aí eu digo você homem ou você mulher, você que está assistindo o ABTV. Talvez você não seja a vítima direta, mas dificilmente não tem alguém perto de você que seja a vítima. Os estudos mostram que a cada grupo de 10 mulheres, 7 ou já foram as vítimas diretas ou alguém muito próximo. Então, dificilmente a gente está tratando aqui, Germana, de uma coisa que aconteceu somente com Camila há quase 30 anos. Dificilmente a gente está tratando aqui sobre uma pauta, sobre uma temática que é completamente estranha à sua realidade. E se você tem alguém, não julgue essa pessoa, não julgue essa mulher, não seja mais um algoz na vida dessa mulher, mas estenda a mão, estenda o braço, ofereça informação, acolhimento e, acima de tudo, escute. Escute o que ela tem para dizer, não pense, e a gente enquanto sociedade tem muito aquele sentimento de eu vou perder meu amigo e no final ela ainda vai voltar para ele. Praticamente todos os dias você escuta isso. Olha, voltar para ele ou não é uma decisão da mulher. E eu falo e espero que você não deixe de falar, não deixe de informar, não deixe de estender a mão, porque talvez ela decida voltar para ele. Decidir voltar para ele ou não é a autonomia dela, é a escolha dela.
Mas nós, enquanto sociedade que entendemos e que não estamos dentro daquele ciclo, que é, antes de tudo, um ciclo psicológico, que prende a mulher e que ela não vê alternativa, que a gente possa oferecer esperança. E você, mulher, se você acha que é o jeito dele, que é porque ele é assim mesmo, as coisas foram feitas para ser assim, não foram. Eu vivi na minha casa uma realidade muito, muito, muito difícil, que quando eu me vejo hoje casada, realizada e feliz, eu vejo que é um milagre. É um milagre de Deus, realmente, porque por tudo que eu passei, eu poderia ter uma história completamente diferente e seria legítimo ter essa história diferente, me prender à minha dor. Mas quando a gente vê que além da dor existe uma porta, existe uma esperança, a gente se sente capaz de bater aquela porta. Então, que quando vocês baterem a essa porta ela seja aberta, que seja uma porta de esperança, de um caminho de transformação. Se lhe custa sua vida, lhe custa sua paz, é muito caro para você permanecer. Então, se existe para a sua realidade, eu sei que a gente tem as realidades mais diversas e mais difíceis possíveis, mas se existe uma porta, que você possa adentrar essa porta e não permanecer numa relação que já mostrou que não funciona. Camila, em nome da OAB, em nome de todos os advogados, em nome da população que está assistindo esse programa, eu gostaria de agradecer a sua presença. Obrigada. Parabenizar pela sua força de usar um momento tão difícil que você passou para ajudar outras pessoas. Isso não é comum, às vezes as pessoas fogem e não conseguem nem falar sobre isso. Então eu vejo esse seu momento, essa sua garra como um propósito que vai ajudar inúmeras mulheres. Talvez a gente não saiba, mas alguém que estava precisando muito está assistindo esse programa hoje e que sejam muitas, né, muitas e muitas mulheres usem dessa sua força, dessa sua superação para sair de um ambiente tóxico e hostil. Quero agradecer em nome de toda a OAB a sua presença. Quer dizer que as portas da OAB TV estão abertas para quando você quiser vir, sempre falar sobre esse assunto tão importante. O OAB TV fica por aqui. Assista o nosso programa no YouTube através do OAB TV. Até o próximo programa.